Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 2 de fonética. Na aula 1, você viu a diferença de som e fonemas, você viu o que são os dígrafos, né? E a importância deles para a gente aprender a fonética. Agora nós vamos para a aula 2. Vamos falar um pouquinho dos encontros vocálicos. Encontros vocálicos e dígrafos. Algo para a gente pensar, prestar bastante atenção para não confundir, tá bom? Nós temos 3 encontros vocálicos que são ditongo, tritongo e hiato. Vamos lá, então. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, eu tenho duas vogais, né? Nessa mesma sílaba. Então, numa sílaba, nunca vai ter duas vogais, gente. Nunca existirá duas vogais na mesma sílaba. Então, se tem duas vogais, quer dizer que uma é vogal e a outra é semivogal. Lembram lá da vogal e a semivogal da aula 1? Se não, volta lá, gente. E aí pode ser crescente, decrescente, oral ou nasal. Prestando atenção, então, água. Então, nós temos aí, neste caso, o exemplo de água, o U e o A na mesma sílaba. Então, lembrando que o A, ele nunca vai ser uma semivogal. Então, o U, ele faz o papel da semivogal e o A é uma vogal. Nós temos aqui um ditongo que está crescendo, porque nós temos a semivogal e a vogal. Então, é um ditongo crescente, tá certo? Aí nós temos alemães, na mesma sílaba, o A e o E. E o A se comporta sempre como vogal e o E é a semivogal neste caso. Então, nós temos aqui um ditongo decrescente, porque nós temos a vogal, que é a mais forte, é o núcleo da sílaba, e nós temos depois a semivogal, então vai caindo. Então, aqui nós temos um exemplo de ditongo decrescente, tá certo? Então, com o novo acordo, os ditongos OI das palavras paroxítonas deixam de receber acento tônico. Então, nós temos aqui, ó, paranoico, um exemplo, tá? Então, antes tinha acento, mas com a nova reforma ortográfica, paranoico não tem mais acento, tá certo? Acontece também com europeia, tá? Palavrinhas terminadas em eia, paroxítonas, tudo bem? Então, o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá certo? Continuando. Ditongo crescente é quando você vai ter uma semivogal e depois a vogal. Então, vai do mais fraquinho para o mais forte, semivogal para vogal. Neste caso, o som aumenta, ele cresce, por isso que ele é crescente, do menos para o mais forte. Por exemplo, água, tá? Equestre, frequente, glória, tá? Então, percebe isso. Lembrando que a letra A nunca vai ser uma semivogal. Então, quando você tem lá glória, eu tenho o A e o I. Então, o I vai ser a minha semivogal e o A vogal, tá certo? Próximo slide. Ditongo decrescente, ao contrário, né? Então, quando a gente tem a vogal, a mais forte, depois a semivogal. Exemplo, alemães. O A nunca é semivogal, então é a vogal, a semivogal é a letra E, tá? Cai, também. Ceia, tá certo? Céu, tudo bem? Então, temos a vogal e a semivogal. Quando tem o acento, já fica mais fácil, a gente já sabe que é uma vogal e a outra já é semivogal, certo? O ditongo oral. O ditongo oral é aquele que é emitido pela boca. Sabe assim que não tem som de nariz? Então, ele passa, o som passa, flui
sem interrupções. Ai, ei, i, oi, ui. Então, cai, ceia, chapéu, frouxo. Se eu tampo o nariz, não atrapalha em nada, porque é oral, tá? Não é nasal, não tem interferência do nariz, tá certo? Vamos ver o ditongo nasal agora, veja a diferença. Os ditongos nasais, por sua vez, são emitidos pela boca e pelas fossas nasais, como ãe, on. Então, ó, vejam, alemães, alemães. Veja que precisa do nariz para produzir certinho o som. Cães, cães. Tá vendo? Cãibra, cãibra. Veja a diferença. Quando as palavras são orais, o ditongo oral, não precisa, não tem interferência no nariz. Mas quando é uma palavra nasalizada, que tem um ditongo nasal, precisa do nariz para produzir o som. Porque senão a gente fica, quando a gente está gripado e tampa o nariz, a gente fala estranho. Por quê? Porque as palavras nasalizadas, os ditongos nasais, são interferidos porque a gente não usa o mais o nariz. Mãe, né? Mãe, tá certo? Então, isso é ditongo nasal. E aí a gente tem o ditongo aberto e o ditongo fechado. Também é como a gente pronuncia essa vogal, tá? Apenas os ditongos orais podem ser considerados abertos, tá certo? Nos ditongos orais, a passagem do ar é feita apenas pela boca. Pai, céu, véu, ideia, não tem mudança. Aí o ditongo fechado pode ser tanto oral como nasal, tá certo? Ditongo fechado, ele pode ser tanto oral como nasal. Nos ditongos orais, a passagem do ar é feita apenas pela boca. Normalmente, como um oral é, né? O ditongo oral é. Nos ditongos nasais, a passagem do ar é feita pela boca e pelo nariz. Mas qual é a diferença, então, do ditongo aberto oral para o ditongo fechado? A gente fecha a boca para falar pai, meia. Olha aqui a diferença. Consegue ver? Pai, meia, meia, pai. Lógico que eu estou exagerando, né, para vocês conseguirem visualizar, mas essa é uma diferença. Véu, noite, noite. Eu não consigo fazer noite, entendeu? Noite. Então, eu fecho a boca. Deuses, pão, pai, pai, pão. Ó, veja aqui, ó. Pai, pai, parece que até sorriu. Pão, pão. A boca fecha, tá certo? Essa é a diferença do ditongo aberto para o ditongo fechado, tá certo? Continuando, então, próximo slide, nós temos o tritongo. É o encontro de uma semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba, tá? Então, eu tenho aí três vogais, entre aspas, porque nunca elas são vogais, só tem uma vogal numa sílaba, e as outras são as semivogais, tá certo? Enxaguou. Veja, aqui nós temos enxaguou, o semivogal, o vogal e o semivogal de novo. Uruguai. Lembra que o A nunca é uma semivogal, então o A é a minha vogal, o U e o I são as semivogais, tá certo? E agora o hiato. O hiato é encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Então, na palavra, ele se encontra. Mas quando a gente vai separar a sílaba, eles cada um vão para um canto, cada um vai para uma sílaba. Por quê? Porque o hiato são somente vogais e duas vogais não ficam na mesma sílaba. Então, percebam que quando tiver um hiato, você vai pronunciar corretamente
as duas vogais abertamente, forte. As duas vogais são fortes. Por isso que cada um fica para uma sílaba, porque em uma vogal, em uma sílaba, só existe uma vogal, a outra é semivogal. Então, se eu pronuncio forte as duas, então vai cada um para uma sílaba. Por exemplo, curioso, 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 né? Não dá para colocar os dois na mesma sílaba, porque o I ele é forte e o O também é forte, tá? País, país, o A sempre é vogal. Então, se eu falo I forte, então vai lá, separa eles, porque cada vogal em uma sílaba. Raiz, saúde, saúde, tá? Então, eu falo A forte, o U é forte, então eu tenho duas vogais na mesma sílaba não pode, então eu separo. Essa separação a gente chama de hiato, tá certo? Muito bem. Vamos então agora para uma questão. Prestando atenção na questão, leia todas as alternativas, entenda o que a questão deseja de você, tá? Elimine as improváveis, tá certo? Faça com calma. Aqui no começo é importante você conseguir entender como se faz uma questão bem feita, tá? Vai fazendo devagar, mas eu não vou ter tempo no concurso. Calma, você vai ter prática, né? Você vai pegando a prática. De acordo com a nova acordo ortográfico, a palavra destacada no trecho, que já haviam se acostumado com a ideia de ter uma mãe sem coração, não é acentuada porque trata-se de... Peraí, gente, a palavra é ideia. Antes da gente ler as alternativas, eu quero conversar com vocês. Olha aqui, ideia, tem três vogais juntos, mas será que elas são tritongos? O que é isso? Como que elas se separam? Vamos separar essa sílaba? Então, vai ficar ideia, ideia, tá certo? Entenderam? Ideia. Então, a gente tem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. A sílaba forte está na do meio, né? No ide, né? Ideia. E aí, a gente tem um ditongo decrescente, tá certo? Porque a gente tem a sílaba forte, o E, e depois uma vogal. Então, uma vogal e uma semivogal. Nós temos aí um ditongo decrescente, beleza? A sílaba mais forte é a penúltima. Lembrando, sílaba forte, a última oxítona. Quando a penúltima é a sílaba forte, chamamos a palavra de paroxítona. E quando a antepenúltima é a sílaba forte, nós chamamos de palavra proparoxítona, tá certo? Então, letra A. Nós temos aqui uma oxítona terminada em hiato. Nós temos aí o hiato, tá certo? O I e o A separando, mas não é uma palavra oxítona. A sílaba mais forte é a penúltima, então não está correta. Uma palavra paroxítona terminada em A. Peraí. É paroxítona? Sim. Terminada em A? Sim. Mas é por isso que não usa o acento? Essa é a regra? Não, gente, não é essa a regra. Um ditongo aberto, ideia, é aberto, é ideia, em uma palavra oxítona. Uma palavra oxítona não é a palavra oxítona, tá? Então, excluir essa alternativa. É um ditongo aberto, e é eia, né? Em uma palavra paroxítona. E essa é a alternativa correta. Nós temos aqui uma palavra paroxítona, um ditongo aberto e não é acentuado, tá certo? Tudo bem? Resposta correta é a resposta D. Mais uma para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a última questão.
Agora, o que podemos fazer é realmente ampliar entre 1.000 e 10.000 vezes mais neste evento. Lembrando que eu tirei essas questões de provas anteriores de outros concursos, tá certo? Assinale a opção que contenha um hiato e um ditongo. Vamos lá? Então, hiato é aquele encontro, né, de duas vogais fortes e tem que separar, cada um na sua sílaba. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou semivogal e vogal, não importa a ordem, é um ditongo, tá certo? Então, vamos lá, gente, analisar. Ampliar. Ampliar. Ali tem o i e o ar, né, no final, perdão. Ampliar. Eles ficam juntos na mesma sílaba? Não, né? Eles não ficam juntos. O i vai para um lado e o a para o outro, porque elas são fortes, são vogais, tá? Então, cada um numa sílaba, isso é um hiato, tá certo? E um ditongo, mais. Mais é um ditongo? Mais é um ditongo. A sílaba não se separa, tá? E mais é a vogal forte, é a vogal, e o i é a semivogal. Então, nós temos aqui um ditongo decrescente, tá certo? Podemos achar que essa é a resposta correta, podemos, mas sempre vou analisar as outras possibilidades. Tudo bem? O que? O que? Ele é um hiato? Não é um hiato. O que é um ditongo? Tá certo? Tem as duas letrinhas aí que ficam na mesma sílaba. Tudo bem? Na verdade, nós temos um dígrafo, né? O QU é um dígrafo, mas não é um hiato. Vamos lá. Fazer. Não tem nenhuma vogal junta. Então, elimina essa alternativa. Realmente. Realmente é um hiato. Realmente. E o agora não tem ditongo não, gente, porque não tem duas vogais juntas, não. Vogal, semivogal, não. Então, a letra C, realmente, apesar de ser um hiato, não nos satisfaz na resposta, tá tudo bem? O entre é a mesma coisa, não tem vogal e semivogal junta, nem vogal e vogal, e nem vezes também, né? Podemos, também não tem vogal, nem semivogal, nem vogal, vogal. E o só ele, por si só, não tem essa junção, esse encontro, né? A gente não vai fazer um encontro com uma letrinha só. Tudo bem? Então, confirma aquilo que ampliar e mais é o meu hiato e ditongo. Resposta correta é a letra A. Gente, muito obrigada por essa aula de fonética fim, ok? Acabou. Mas se você quiser saber mais sobre ditongo, tritongo, encontros vocálicos, eu vou dar mais uma aulinha, tá certo? Então, a aula 3 é um aprofundamento, tá certo? Obrigada e até a próxima. Vem pra aula!